Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela bondade de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E desta feita vamos estar estudando a revista Conectar Mais Jovens, a editora Betel, que traz por tema Monarquia em Israel, os altos e baixos da liderança de um povo. A lição de hoje é a lição de número 10, que traz por título Josafá, um rei confiante. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia ao alcance da mão, o texto de referência está registrado em 2ª Crônica, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 6. O versículo do dia diz: E andou em todos os caminhos do Senhor, e andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 1 Reis, capítulo 22, 42. Verdade aplicada diz ainda: é necessário que venhamos estabelecer sempre a palavra de Deus como primazia em nossa vida. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 3 objetivos da aula de hoje. O primeiro deles é apresentar um panorama sobre a vida de Josafá. Segundo, identificar os principais pontos da reforma. E em terceiro, enfatizar o legado de Josafá para a história de Israel. Devemos estar orando para que Deus nos desperte cada vez mais para buscar a sua face e aprender todos os dias a sua palavra. Essa oração ela precisa ser feita diuturnamente, porque através da oração mantemos aí uma maior comunhão com o Senhor. Nós vamos ver através da aula de hoje que Josafá se dedicou em buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua sinceridade, com o coração reto, e vemos aí como o Senhor o abençoou e os livrou dos seus inimigos. Ok, meus amados irmãos? A introdução vem dizendo assim: o rei Josafá reinou durante 25 anos sobre Judá e se empenhou em promover reformas pontuais, conscientizando o povo acerca da lei de Deus, bem como fortificando a nação de Judá contra as investidas de seus inimigos. Então, ele foi um homem que seguiu os passos de Davi e os passos de seu pai, Se voltou 100% ou inteiramente ao Senhor. E através desse compromisso com Deus, ele passou a trabalhar pelo povo e com o povo para que esse viesse buscar a presença do Senhor. Em nenhum momento do seu reinado ele foi invadido pelas nações inimigas. Pelo contrário, nós vamos ver no decorrer do estudo, ou mesmo através do texto aqui de 2ª Crônica, capítulo 17, que até os filisteus lhe traziam tributos e lhe traziam presentes. Então é isso que acontece quando nós nos voltamos 100% ao Senhor e o buscamos de todo o coração. O ponto-chave da lição de hoje é: além das reformas, Josafá deixou explícito que algumas guerras se vencem com jejum, oração e adoração diante de Deus. Principalmente, irmãos, aquelas que são no âmbito espiritual. Aquelas guerras que você não temos condições de enxergar. Então essas guerras, esses ataques que acontecem no oculto, são vencidas de fato através da oração e do jejum e, como diz aqui, e de uma adoração sincera diante de Deus. Nós vamos ver aqui no primeiro tópico a trajetória de Josafá. Josafá, ele começou a reinar com 30 anos de idade, porém atuou como regente de seu pai, o rei Asa, durante 3 anos. Quando seu pai morreu, ele assumiu o trono, mantendo boas relações com o reino do norte e fez o que era bom aos olhos. Aqui nesse ponto nós vemos que ele não usurpou o reino do seu pai. Seu pai adoeceu, o texto diz que ele teve um problema muito sério nos pés. Eu acredito que esse problema o impedia de caminhar, de agir, de fazer o que era necessário. Então seu filho, com 30 anos de idade, passou a ser o regente, trabalhando ali na frente do povo, mas recebendo as orientações de seu pai. Quando seu pai morreu, 3 anos depois, conforme vimos aqui no comentário, então Josafá assume o reino de fato, e passa agora a governar o povo de Judá. Então Josafá honrou o pai e esperou o tempo certo para ser coroado. Josafá já estava ajudando seu pai, Asa, quando este ficou doente dos pés, mas em nenhum momento vemos Josafá tentando usurpar o trono de seu pai. Durante a infância, viu
seu pai promover mudanças religiosas e enérgica ao extirpar o culto pagão, além de ter aprendido com seu pai e com vários outros líderes religiosos da história de Judá. O reinado de Josafate foi próspero e Deus o honrou com riqueza, conforme registra aí o versículo 5 do capítulo 17 de 2 Crônica. Pois ele honrou a seu pai e também ao Senhor. Josafá soube esperar o tempo certo para usufruir de sua herança. Assim, não aconteceu a ele o que o sábio Salomão disse acerca daquele que toma posse de uma herança fora do tempo, cujo fim não será abençoado. Provérbios capítulo 20, verso 21. O Salmo 40, irmãos, ele realmente faz parte da nossa vida, em todos os sentidos. Esperar com paciência no Senhor é a melhor coisa. Ele não antecipou, né, a morte do seu pai, não usurpou o reinado, mas, pelo contrário, trabalhou do lado do pai, representando o pai em todas as ocasiões, fazendo aquilo que era necessário e aguardou o momento certo, porque ele tinha temor a Deus e sabia que mais cedo ou mais tarde essa herança viria às suas mãos sem que ele precisasse, né, fazer alguma coisa no sentido de tomar posse antes da hora, ou dizer para o pai, como algumas pessoas fazem: o senhor já está velho, o senhor já não dá mais conta de nada, vou interditar o Senhor e vou tomar conta do que me é de direito. Não, Josafá, mesmo sabendo que o pai não estava bem, ele ajudou o seu pai a seguir em frente até o momento oportuno para que ele fosse coroado, né, de uma maneira, né, de uma maneira todos o aceitaram, sem haver nenhum tipo, né, para que ele pudesse tornar o rei legítimo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 vem falando sobre as mudanças promovidas por Josafá. Observamos pela narrativa bíblica que Josafá se empenhou em continuar as reformas que seu pai principiara, porém de uma maneira mais profunda. Suas reformas tiveram como ponto de partida o retorno para a palavra de Deus. Quando a gente olha para a lição anterior, que nós fizemos menção aqui, no período do rei Asa, ele derrubou os altares, ele expulsou, né, aqueles moços escandalosos, né, e, enfim, mas ele não fez o que Josafá está fazendo aqui. Josafá agora, ele completa a obra, porque ainda tinha sobrado remanescentes ainda daqueles moços escandalosos, né, que eram prostitutos, né, cultuais. Ele agora, se existia algum altar ainda, algum poste ídolo, alguma coisa, ele mandou derrubar, mas ele foi muito mais além. Ele chamou os levitas, chamou sacerdotes e ele incumbiu essas pessoas de ir pela cidade ensinando a palavra de Deus, para que esse povo se voltasse unicamente para a palavra de Deus e passasse agora a servir o único e verdadeiro Deus. Então nós vemos aqui que ele passa a ensinar a lei para o povo. Então o rei Josafá sabia que a única forma segura para realizar uma autêntica reforma consistia em ensinar ao povo a palavra de Deus. Por isso ele organizou equipes dirigidas por altos funcionários, acompanhados por levitas e sacerdotes, rodar todo o reino de Judá, ensinando a lei do Senhor, conforme está registrado em 2 Crônica, capítulo 17, do verso 7 a 9. É maravilhoso quando as pessoas começam a estudar a palavra de Deus e logo têm sede pela presença de Deus. O temor do Senhor aumenta, as pessoas se tornam mais sensíveis ao pecado e buscam, né, viver uma vida de santidade. E o resultado foi imediato, pois as nações passaram a temer Israel e não guerreavam contra Josafá. Então, o que nós falamos a princípio, diante dessa busca, né, de Deus, levando o povo a se voltar para Deus, trouxe temor às nações inimigas. E eles agora não se atreviam a atacar Josafá. Pelo contrário, a Filisteia, que sempre foi inimiga número 1 do povo de Israel, né, e de Judá principalmente, desde a época de Saul, eles agora mandavam presente e pagavam tributo para Josafá, né? Israel lá, que foi governado, né, por Acabe e outros reis, né,
em tempos passados, agora passaram a fazer aliança com Josafá, né? Então, quando você lê o texto aí de 2ª Crônica, você vê que Josafá, ele inclusive vai junto com Acabe para a guerra, lutar contra os sírios. Porém, Deus já tinha determinado ali a sentença, né, de Acabe. E todos os profetas falsos que Acabe mantinha lá em Israel, falava que ele seria o vencedor. Porém, quando trouxeram Micaías, Micaías falou assim, olha, você pode ir que a vitória é certa. E ele sabia que aqueles profetas, né, não estavam falando a verdade. Ele falou, até quando eu irei te conjurar para que fale a verdade? E aí Micaías entra com a resposta certa, dizendo, olha, eu via o povo de Israel como ovelhas que não têm pastor. Então ali, Micaías lavrou a sentença. Mesmo disfarçado, a mão de Deus o alcançou. Ninguém escapa, irmão, do olhar de Deus. Você pode fazer o que quiser. Quando o rei da Síria deu ordem para os seus soldados para que eles, né, não lutassem com ninguém, nem com grande nem com pequeno, mas diretamente com o rei Acabe, e eles foram em direção ao carro, ali Josafá viu que estava entrando em aperto, ele clamou ao Senhor e o Senhor deu livramento para ele ali na hora. E aqueles homens que iam atacar Acabe perceberam que não era o Acabe, então apartaram-se dele, afastaram. E de repente, lá no meio do exército, alguém, né, entesou o seu arco, a sua flecha e atirou, digamos assim, aleatoriamente. E essa flecha foi de encontro a Acabe. Então, irmãos, Deus continua sendo Deus. Deus protegeu Josafá, porque existia uma aliança ali. Mas Deus não compactuava com o que Acabe estava fazendo. E Deus tinha já lavrado a sentença. Louvado seja o nome do Senhor, apenas para os irmãos entender, né, o que aconteceu aqui nesse ponto. No segundo ponto aqui, nós vamos ver aqui, né, falando sobre o extermínio, a prostituição e os seus remanescentes, como já falei. Quando o rei Asa comandou as reformas, o texto bíblico diz que ele retirou os rapazes escandalosos, conforme registra 1 Reis 15, verso 12, ou seja, aqueles que se prostituíam nos rituais do paganismo. Josafá acabou com os remanescentes do período de seu pai, conforme registrado no livro de 1 Reis 22, capítulo 22, verso 46. Porém, não destruiu sua casa, segundo Reis 23, verso 7. Estas práticas eram normais em rituais pagãos. Infelizmente, vivemos dias em que a imoralidade, a sensualidade e os desejos carnais têm aflorado na vida das pessoas e muitas delas estão sendo manipuladas pelo espírito de Jezabel. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Precisamos expulsar este espírito que anda destruindo a santidade no seio da igreja. Então nós vemos isso acontecendo, né, no nosso tempo, aonde a sensualidade, a imoralidade tem, né, tomado assim um poder, tem expandido de uma forma que eu diria fora do controle, né? E dentro das igrejas, né, dentro dos templos, nós temos visto muita sensualidade. E aí o que é que nós podemos fazer para eliminar com isso? Bater de frente, pregarmos, né, agressivamente para que essas irmãs e irmãos deixem de dar escândalo, deixem de mostrar a sua figura humana, né, através de roupas indecentes, roupas que se ela tivesse nua, no caso da mulher, ela chamaria menos atenção do que da forma como ela tem se portado. Muitas moças, muitos jovens, né, usando roupas muito agarradas, muito apertado. Sabemos que isso é moda, mas nós não vivemos pela moda. Nós vivemos, né, através de um evangelho puro que nos incentiva, né, e nos leva a manter a decência e a ordem. Tudo deve ser feito com decência. Não devemos provocar, né, ninguém, né, com a nossa sensualidade. Esse resultado, ele só é obtido quando a igreja passa a viver uma vida como Josafá viveu, uma vida de oração e jejum. É a única arma que temos contra esse inimigo, esse espírito maligno de Jezabel, né, contra essas coisas que têm, né, acontecido nesses últimos tempos, e a igreja parece que está anestesiada e vira e torna, a gente tem que enfrentar com casos aí de adultério, prostituição, por conta desse espírito maligno que tem atuado no meio do povo de Deus. Então é preciso que os
os obreiros, os ministros do evangelho, os pastores, né, atentem-se para isso, como fez Josafá. É um alerta que nós estamos dando através do comentário que temos aqui em mãos, para que nós venhamos não cair no erro, né, de muitos reis no passado. Porque hoje a igreja é o Israel de Deus. E nós que estamos na liderança desse povo precisamos tomar as diretrizes e ter as atitudes que teve o rei Asa, que teve Davi, que teve Josafá e muitos outros que andaram pelo caminho do Senhor e levaram o povo a fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no terceiro e último tópico, nós vemos aqui os feitos de Josafá para a nação de Judá. Josafá não apenas fez uma reforma religiosa, mas também econômica, política e jurídica. As mudanças de Josafá restauraram o respeito das nações vizinhas, a ponto de mandarem presentes e pagaram tributos a Israel, conforme registra a 2 Crônica 17, verso 11. Esse período de degradação da monarquia, quando a maioria dos reis se curvavam a deuses pagãos e os príncipes que julgavam o povo vendiam sentenças, fez com que o povo perdesse a fé na justiça. O profeta Isaías chegou a vaticinar que os príncipes amavam o suborno e não faziam justiça aos menos favorecidos. Isaías capítulo 1, 23. Para dirimir este problema, Josafá estabeleceu um sistema para administrar a justiça, no qual, em cada cidade, nomeou juízes para julgar todos os tipos de causas do povo, conforme 2 Crônica 19, do verso 5 a 7. E estas guarnições eram compostas por sacerdotes, levitas e pessoas idôneas em quem o povo confiava. Então nós vemos que, num passado recente, né, os príncipes se vendiam, os sacerdotes faziam vista grossa, e o justo era injustiçado, os mais pobres eram injustiçados, tendo prejuízo, porque a ganância imperava nos reinos anteriores. Porém, Josafá, diante de um grande problema, ele teve, né, a ousadia de mudar essa situação, trazendo de volta a justiça, trazendo de volta o respeito ao povo, trazendo de volta o temor de Deus ao povo, ao ponto de adquirir respeito das nações vizinhas pela forma como ele agia. Levou os príncipes do seu tempo a se curvarem diante de Deus e abandonar a corrupção, abandonar o suborno, abandonar todas as coisas. Oxalá que o nosso tempo hoje fosse semelhante a esse tempo de Josafá, aonde a paz, a justiça reinasse verdadeiramente. Nós teríamos menos pessoas sofrendo, ou talvez não teríamos pessoas abaixo da linha da pobreza, passando fome, mendigando pão, debaixo dos viadutos, das pontes, né, e muitas vezes desprezada pelas associações e pelo Estado. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Voltando ao texto, o texto bíblico relata que Josafá colocou homens de guerra em todas as cidades de Judá, conforme 2 Crônica 17, verso 2. Edificou fortalezas, cidades bélicas e homens preparados para a batalha. 2 Crônica 17, 12 a 13. As nações inimigas passaram a reconhecer a superioridade de Judá, a ponto do rei Acabe pactuar com Josafá por uma batalha. Infelizmente, todas as fortalezas foram destruídas mais tarde, pois, tendo o povo confiado nelas, esqueceram-se de viver os mandamentos do Senhor. O salmista diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, primeiro. Não podemos nos esquecer de que Deus é o verdadeiro guarda de Israel. Nossa confiança deve estar alicerçada no Senhor dos exércitos. O que nós vemos aqui nesse último tópico, um reino abençoado por Deus, mas no final o povo ficou tão confiante, não no Deus do céu, o Deus dos exércitos, mas passou a confiar nas fortalezas, no seu exército, ou em outras palavras, passou a confiar no braço da carne, na força do braço. E o resultado é que mais tarde foi tudo destruído. Então, como diz o Salmo 127, né? Diz aqui, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a santidade. Nós, como servos do Senhor, nunca, em hipótese alguma, devemos abandonar o Senhor ou virar as costas para Deus. Porque como disse o Senhor, né? Ele disse
que enquanto estivermos com ele, ele estará conosco. Mas se o abandonarmos, ele também nos abandonará. Então essa palavra, ela é real, ela é fiel e verdadeira. Enquanto a igreja estiver na presença do Senhor, buscando a sua face, o Senhor vai estar presente com a igreja e vai estar abençoando e livrando ela do inimigo, de todos os ataques de Satanás. Mas na hora que a igreja baixar a guarda e voltar as costas para Deus, então Deus também os abandonará. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos estar firmes, na presença do Senhor, buscando o Senhor de todo o coração, de todo o nosso pensamento, de toda a nossa alma, porque é somente assim que seremos vitoriosos nesse plano. E um dia nós cantaremos o hino da vitória e estaremos na presença do Senhor Jesus Cristo. Para concluir, Josafá conseguiu dar prosseguimento às reformas de seu pai, promovendo as mudanças necessárias para que a nação pudesse voltar-se para Deus. Então, dito isso, nós chegamos ao final desta lição, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade, agradecendo a você que tem nos acompanhado, para você que já é inscrito, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, não deixe de dar aqui o seu like, pois ele é importante para impulsionar esses vídeos para outras pessoas, e o nosso intuito aqui é esse. Então, meus amados irmãos, que Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.